Vamos falar do Vasco da Gama, porque o nosso canal tem muita coisa de Vasco. E, Andrés, eu vi uma matéria que você subiu no site tupi.fm a respeito do presidente Pedrinho e que evitou um técnico argentino. O Marcelo Santana tinha falado sobre isso, inclusive, naquela coletiva em que ele confirmava o Felipe, ainda no final de novembro, perguntado que foi sobre qual que era o perfil do técnico a ser buscado, né? E aí, se ia ser um estrangeiro, se não ia. E desde aquela altura, a gente já sabia e tinha até informado que a preferência ia ser dada a um brasileiro ou a um português. E que a barreira, e a resposta era o que ele disse, enfim, é que a barreira idiomática seria um problema, porque um técnico de língua espanhola poderia ser um obstáculo, por assim dizer. É uma resposta oficial e que a gente aprecia, mas o que a gente pôde apurar é que, na verdade, a diretoria temia que acontecesse o que eles julgaram que aconteceu na época do Ramon Dias. Ele protegia os argentinos, é isso? Não só os argentinos, mas os não brasileiros, o pessoal que falava espanhol. A chamada panela. Eles tinham medo de que, trazendo um técnico argentino, para que ele não ficasse isolado e, obviamente, indicaria jogadores do mercado sul-americano, isso poderia criar um mal-estar, como chegou, inclusive, a acontecer. A gente lembra da situação envolvendo o Medel no começo do ano, que ele saiu na mão com o Paixão teve que ir embora para a Ucrânia, e o Medel também foi embora, sendo que o Medel ganhava um salário altíssimo. O Rojas e o Galdames também recebiam salários elevados, podemos dizer, mas quase não foram aproveitados. O Galdames até foi pelo Paiva, mas jogou mal. Então, diante disso, e pela maneira conturbada, controvertida, como o Ramon Dias saiu, o Pedrinho e a diretoria descartaram a possibilidade de fechar com o técnico argentino. Alguns foram oferecidos, Diego Martínez, que foi do Boca Juniors, o Crespo também, argentino, que foi um grandíssimo atacante e que treinou São Paulo, ultimamente estava no Oriente Médio. Esses nomes foram colocados na mesa. Geralmente acabam sendo contratados porque custam barato, mas o Vasco achou melhor não, mirou em outros nomes. Tanto é que só procurou brasileiros ou portugueses. Caixinha, Castro, Renato Gaúcho e Carille. E até o Antônio Oliveira. Por último, o Carille, que acabou fechando. Tá bom. Reforços. Reforços, alguns já palavrados, não anunciados oficialmente, mas o Lucas Freitas, zagueiro do Juventude, encerra contrato agora. Ele que tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro. E o seu empréstimo ao Juventude também vai até 31 de dezembro. O Palmeiras, então, vai liberá-lo e ele, então, fica livre para assinar com o Vasco. Já tem um acerto. Jogador de 23 anos, foi titular do Juventude nesse ano a maior parte da temporada. Jogador carioca e que começou na base do Flamengo, onde jogou até o Sub-18. E, portanto, já chegaria para uma posição, carente no atual elenco do Vasco. Todo mundo reclama. Todo mundo reclama e, afinal, vai chegar esse zagueiro, ao que tudo indica, já para o próximo dia 6. E para o meio-campo, Tietê, do Botafogo, já está apalavrado. Trocando documentos, inclusive, né? A coisa já está avançada, o contrato não está assinado, mas o Tietê, da mesma forma, chega de graça, porque acaba o contrato agora com o Botafogo, no dia 31. Ele já está livre no mercado, até já poderia assinar um pré-contrato a partir do meio do ano, mas isso não aconteceu. Vai acontecer agora e o Tietê também passa a ser, então, uma opção a mais nesse time do Vasco da Gama, que vai procurar outros reforços e pode perder 2 jogadores agora logo no começo do ano. Quais? Rayan, a gente já vem falando, é certo que ele vai ser vendido, mas Leandrinho também tem uma grande chance. Os dois estão na seleção sub-20 para o Sul-Americano lá com Ramon Menezes. Exatamente. Leandrinho e Rayan, convocados que foram, já não se reapresentam para a pré-temporada, porque primeiro vão estar com a seleção na Granja Comari em Teresópolis. A partir do dia 7, depois viaja para Venezuela. Exato, já vão direto para Venezuela, apresentação nos próximos dias à seleção, para um período de treinos, e aí partem logo para Venezuela, porque o Sul-Americano começa no comecinho de janeiro. Dia 16 de janeiro começa o Sul-Americano. Exato. Então, quando terminar, é muito provável que já não voltem para o Vasco, porque já estarão negociados. O Rayan deve receber uma oferta da Fiorentina de 90 milhões de reais. O Leandrinho ainda não tem oferta, mas o Vasco espera vendê-lo. Já esteve próximo a isso, não quis vender, na verdade, o Leandrinho em agosto. Chegou uma proposta dos Emirados Árabes para ele, do Al Ain, que ofereceu algo em torno de 35 milhões. O Vasco achou pouco, não quis vender, mas entende que essa é uma boa oportunidade, porque o jogador está valorizado.
tem atuado com frequência, está na seleção sub-20, então é um nome possível. E o Ryan mais ainda. O Ryan, todo mundo já sabia que isso ia acontecer e essa é a última oportunidade que o Vasco tem de vendê-lo, porque ele tem contrato só até dezembro do ano que vem. Então, se ele não renovar, o que a essa altura parece inviável, até porque o Vasco quer vendê-lo, a próxima janela é só no meio do ano. E a partir do meio do ano ele já pode assinar pré-contrato para se juntar como jogador livre no fim do vínculo a qualquer clube. Aí o Vasco ou faz dinheiro agora ou perde dinheiro. Exato. Então o Vasco acabaria não vendo a cor do dinheiro porque não ganharia nada na negociação do Ryan. Então a hora de vendê-lo, a diretoria entende, é agora. Uma notícia divulgada hoje pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O Campeonato Carioca ele volta a ser transmitido pela TV Globo, pelo Sport TV e pelo Premier. Né? Além de credibilidade, de mais audiência, a TV Globo vai fazer o seguinte: ela vai transmitir 11 jogos do Carioca aos sábados, às 16h30. Esses jogos serão mostrados para 11 estados, mais Brasília e Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. E 2 clássicos, o Fla-Flu e Flamengo e Vasco. O Sport TV vai mostrar 2 jogos por rodada da Taça Guanabara, os clássicos que a TV Globo vai mostrar, o Fla-Flu e o Flamengo e Vasco, semifinais e finais do Carioca. É o que a TV Globo, através do Sport TV, vai transmitir. Então, eu gostei dessa notícia. É sempre melhor quando você tem mais gente acompanhando, né? E é óbvio que também com todos os valores envolvidos sempre, né? Os clubes, especialmente os clubes de menor investimento, os times pequenos, eles encontraram muita dificuldade nos últimos anos por conta da falta das premiações e também pela falta do pagamento ou de um bom pagamento quanto aos contratos de licenciamento, né? De transmissão e de direitos de imagem. Então, agora, com isso estabelecido, volta-se a ter um parceiro forte dentro do campeonato, como a TV Globo, que, a despeito de qualquer coisa que a gente possa falar ou dizer ou pensar, nós aqui, vocês daí, é a maior empresa de mídia, de comunicação da América Latina, e ela dando ao Campeonato Carioca... Pode até não gostar, mas que são grandes pra caramba. Com toda certeza, né? E tanto é que o Campeonato Carioca ele muda também de patamar, até financeiro, muito por conta, lá nos anos 2000, 2010, muito por conta dessa participação importante da Globo. Isso agora volta a acontecer. E depois cai quando vem a pandemia, que a Globo sai, né? Então aí os clubes ficaram numa situação bem mais complicada. Então, seja bem-vinda de volta à TV Globo, o Sport TV, né? O Premier fazendo o Campeonato Carioca, com todo respeito. Quem criou essa frase foi seu amigo aqui, é o campeonato mais charmoso do Brasil. Então, o Campeonato Paulista é legal, é um campeonato de força, né? O Campeonato Mineiro é muito interessante também, o Gaúcho, o Pernambucano, os estaduais, eles são, né? Tem lá suas, cada um o seu jeito. Mas o mais charmoso é o Carioca, porque o Maracanã, ele divide as duas torcidas. Não tem aquele negócio de uma torcida só. Isso aí eu acho que é sensacional no Rio de Janeiro. Aqui você vai ter um Fla-Flu, a do Flamengo de um lado, o Fluminense do outro. Você vai ter Vasco e Flamengo, a torcida do Vasco de um lado, a torcida do Flamengo do outro. E ali nas outras partes, onde o ingresso são mais caros, eles estão misturados, que é muito importante também, né? Que é a convivência, você torce para um time, eu torço por outro. Por que nós dois não podemos ir ao estádio e ver o mesmo jogo? Claro, e vou até mais além. Eu acho que o Campeonato Carioca ele é o mais tradicional do Brasil, porque também. Ele é disputado desde o comecinho do século XX. Não é querendo contar vantagem em relação a outros lugares, mas o Rio, por ter sido a capital do Brasil por muito tempo, querendo ou não, acolheu grandes públicos, grande atenção da mídia. Então ele sempre teve uma vantagem, né? Até no sentido nacional, né? O Campeonato Carioca ele teve um peso enorme. Deixa eu te cortar. E mais, gente, o Campeonato Carioca, aqui você lembrou bem, era a capital federal, e o bom disso aí, a gente tem que dar valor e ser justo com a história. A Rádio Nacional,
com a sua força, com a Nacional Rio, Nacional Brasília, e eu estou muito à vontade para falar, porque fiquei lá 16 anos. A Super Rádio Tupi, para quem não sabe, foi a primeira emissora a fazer futebol. Fez num domingo, não gostou, no outro domingo já estava na Rádio Nacional. A Rádio Globo também tem o seu valor. Então, se você hoje tem torcedores de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo em todas as capitais, você também tem torcedores do América, do Bangu, né, que também são do primeiro time de equipes do futebol carioca. E isso aí graças ao rádio que levou. O Jornal dos Esportes também tem um papel importantíssimo nisso, não é, meu querido? Claro, a mídia como um todo sempre, claro, privilegiadamente por estar numa cidade como o Rio de Janeiro, mas utilizou-se muito bem disso e essa paixão acabou sendo espalhada Rio afora e Brasil afora, e mais ainda. O nível técnico do Carioca, lá na primeira metade do século XX e até a segunda também, muitos clubes faziam excursões para fora e até os pequenos, não falo só dos grandes não, sim, até os pequenos, o Olaria, o Madureira, a Portuguesa, iam lá fora e faziam graça contra times da Europa, ganhavam. Tem uma excursão, inclusive, da Portuguesa à Europa, antes de ganhar do Real Madrid nos anos 60, em que eles foram para jogar no casamento, essa história é muito boa, no casamento da Grace Kelly, nos anos 50 em Mônaco, eles foram jogar com o Barcelona lá, que era lindão, maravilhoso e tal, empataram 0-0. Iam na França, no time do Copa, que era o grande craque da seleção francesa, ganharam do time do Copa. Então, assim, a gente está falando de grandes talentos do futebol e que surgiram por aqui e que fizeram do Campeonato Carioca um campeonato, às vezes, até mais forte do que ligas nacionais de muitos países europeus daquela época. Tá então, né, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um vídeo aí com as informações do Vascão da Gama para você, e eu quero sua opinião sobre essa situação aí do presidente Pedrinho ter vetado contratações de técnico argentino, né? Ele disse que não traria técnico argentino para o Vasco, né, para poder não ter o mesmo problema que acabou tendo na época do Ramon Dias, e ele deu prioridade para trazer técnico português ou brasileiro. E eu quero sua opinião nos comentários.